Ruth, capítulo 1, está dentro dos livros que estamos lendo no nosso plano de leitura bíblica nesses dias. Aproveitando, enquanto você está localizando, estamos terminando pela manhã os estudos do Pentecostal Reformado e, na sequência, vamos começar um panorama bíblico. Nós vamos estudar, a partir de agosto, pela manhã, a leitura que será feita durante a semana. Então, você vai estudar conosco pela manhã e, durante a semana, você vai ler. E nós buscamos alguns materiais, revistas, mas, normalmente, como a gente está fazendo uma leitura parte do Antigo, parte do Novo, nós teremos que ter 3, 4 revistas funcionando ao mesmo tempo. Então, nós optamos por não ter revista de escola dominical. Nós gostamos de ter, mas nessas circunstâncias vai ficar um pouco mais difícil. Mas eu tenho estimulado os irmãos a comprarem Bíblias de estudo. Falando nele, o Paulo Bessler, ele é um homem que gosta de estudar a Palavra de Deus. Então, a gente deixou algumas Bíblias expostas aí, que não estão à venda. São minhas e uma do Enzo, para você folhear. E, se você gostar, eu vou na Sociedade Bíblica nos próximos dias e a gente vai procurar trazer Bíblias a um valor mais em conta. Uma Bíblia de estudo é caro, não é menos de 120, 150, 200 reais, tem até mais caras, mas é um investimento na sua vida. A gente vai ver possibilidade de parcelamento, porque vai te ajudar na leitura, tem introduções a cada livro da Bíblia. Então, não vai ser obrigado você comprar uma Bíblia de estudo para participar das aulas. Ninguém vai ser obrigado a isso. Mas eu quero te estimular a essa boa prática de adquirir uma boa Bíblia de estudo. Nós vamos deixar algumas aqui como sugestões. E, nessa nova etapa, nós não teremos revista da Escola Dominical, mas a cada semana a gente vai estudar o livro que vai ser lido na semana. Então, você vai estudar aqui no domingo pela manhã e, logo depois, você vai fazer a leitura. Isso vai ajudar você a compreender melhor a palavra de Deus. Ruth, capítulo 1, versículos 1 a 14, diz assim a palavra de Deus. Nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. E um homem de Belém, de Judá, foi morar por algum tempo na terra de Moabe, com a sua mulher e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e a sua mulher se chamava Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus, de Belém de Judá. Foram à terra de Moabe e ficaram ali. Algum tempo depois, Elimeleque, o marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Estes casaram com mulheres moabitas. O nome de uma delas era Orfa e o nome da outra era Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Depois morreram também Malom e Quilion, os 2 filhos de Noemi. E assim ela ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhe disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que casasse esta noite e tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Oremos. Pai amado e bendito, te louvamos, Senhor, pela tua santa presença, por desfrutarmos de momentos tão preciosos em adoração e oração, juntos aqui com a tua igreja reunida. Como é bom, Senhor, vermos uns aos outros, nos alegrarmos com os que se alegram, chorar com os que choram e buscarmos juntos a tua face. Senhor, fala aos corações por meio dessa ministração, que teu Espírito Santo aplique as verdades do teu Evangelho a partir dessa história, desse texto tão marcante das Escrituras, aos nossos corações nessa noite. E que teu nome seja glorificado, teu nome seja engrandecido e possamos ser despertados pelo Senhor a uma aliança, a um compromisso contigo,
e a esperança de que o Senhor é fiel para com aqueles que se dedicam ao Senhor e contigo tem uma aliança. Abençoa-nos nessa noite em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais. Para ser bem sincero, eu quase não tenho visto filmes. Mas quando eu vejo, ou quando eu via, quase jogando no passado já, mas espero um dia voltar a ver, ter uma vida um pouquinho mais tranquila, dormir menos no banco, né? E no banco na Caixa Econômica. Mas eu sempre gostei de filmes baseados em fatos reais. Eu acho curioso, eu acho intrigante, me desperta a atenção ouvir histórias, contemplar histórias, encenações de fatos ocorridos na realidade, pessoas que de fato vivenciaram aquilo que passaram. Eu lembro de um filme, que eu não lembro o nome, mas eu tenho quase certeza que alguém aqui vai lembrar. É um filme cristão, de uma família que tinha uma menininha, criança, que tinha um problema de saúde muito grave, e a menina ia passar por um tratamento, tinha um médico muito divertido até, e era uma família cristã, Carlinhos já lembrou, né? E tem uma ocasião que eles tinham uma árvore muito grande no quintal, a menina cai dentro da árvore. O Meire lembrou também. Milagres do Paraíso? Então, obrigado, Diná. Eu não lembrava o nome. E aí, quando a menina passou recentemente, eu não sabia, não foi porque isso que eu lembrei agora, eu não sabia que passou, mas Milagres do Paraíso. E a menina cai dentro de uma árvore, e a família fica desesperada, e essa queda faz com que ela seja curada da doença, né? Isso. E é uma história baseada em fatos reais. Eu gosto muito de filmes baseados em fatos reais, isso me alegra, me anima o coração ver que a gente está contemplando. Não é exatamente a arte imitando a vida, mas é a arte representando, de fato, a vida. E por que eu estou falando isso nessa introdução dessa mensagem? Porque o que veremos essa noite é um relato baseado em fatos reais. Nós vamos ouvir personagens que vivenciaram uma das histórias mais bonitas, que mais evidencia a graça e o favor de Deus, encravada lá no início do Antigo Testamento, a história de Ruth. E nós vamos ouvir sobre essa história dos seus participantes. Talvez você pergunte, mas como é que eu vou ouvir de Ruth? Como é que eu vou ouvir a voz de Noemi? Como é que eu vou ouvir a voz de Boaz? Ou daqueles que estavam celebrando lá no final da história com eles? Eles não estão aqui entre nós, mas as suas palavras foram registradas. E eu quero essa noite, esse livro está na nossa leitura, e como é um livro curtinho, 4 capítulos apenas, nós atravessamos a sua leitura em 2 dias. Então, eu vou fazer um resumo desse livro, meditando e aplicando às nossas vidas as verdades aqui contidas, e pensando num discurso em cada capítulo. São 4 capítulos, eu quero trazer para os irmãos 4 considerações, a partir de 4 discursos que nós encontramos. Não são os únicos, nós temos outros discursos ao longo do livro, mas eu quero voltar os nossos olhos para algumas falas de personagens baseadas em fatos reais, ou melhor, que de fato aconteceram. Esse livro registra um episódio que de fato aconteceu na história do povo de Deus. E olhando para que essas pessoas, esses que participaram, nós vamos meditar nessa belíssima história registrada no livro de Ruth. Antes de entrar nos 4 discursos, nas 4 falas, nas 4 considerações que eu quero compartilhar com os irmãos, fazer uma contextualização breve. O primeiro versículo diz: nos dias em que os juízes julgavam, houve fome na terra de Israel. Então, estamos nos tempos dos juízes. Se você não esteve aqui nas semanas anteriores ou não ouviu a gravação, sugiro que você ouça uma pregação que eu fiz sobre o livro de Juízes, Juízes capítulo 10, eu fiz um breve resumo do livro de Juízes, que mostra que era um tempo em que havia muita confusão no povo de Deus. O último, se você está com a sua Bíblia aberta em Ruth, você vai ver que o último versículo do livro de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. E como eu falei nas pregações anteriores, o povo tinha um período de paz, liderado por um juiz, e depois que esse juiz morria, o povo se desviava. O próprio livro de Juízes, no capítulo 2, relata esses ciclos. O povo adorava outros deuses, se desviava, Deus enviava um povo para oprimi-los. Isso levava, por vezes, 8 anos, 10 anos, 18 anos. Chegou a levar 40 anos, como vimos semana passada na história de Sansão. E aí o povo clamava a Deus, ou por vezes nem clamava, mas Deus levantava um libertador e libertava o povo, e havia paz no período daquele juiz. E nesse contexto aparece a história de Ruth. Ruth nos chama a atenção porque diz que esse homem, Elimelec, que o nome significa Deus é o meu rei, El-Melech, vem do hebraico, Deus é o meu rei, e a sua mulher Noemi, que significa agradável, nomes tão bonitos.
Eles, ao saber da fome em Belém, eles decidiram partir para Moabe com seus 2 filhos, Malom e Quilion, como lemos na leitura inicial. Eles foram para Moabe para fugir da fome. Eles quiseram fugir do juízo de Deus que estava estabelecido sobre Judá e foram para a terra de Moabe. E lá, fugindo da fome, eles encontraram luto. Se você quiser se aprofundar no livro de Ruth, eu botei essa semana um link, que eu fiz uma série de pregações só sobre esse livro, são 6 pregações somente sobre o livro de Ruth, em áudio, você pode ouvir depois, que você vai poder entrar em mais detalhes do livro, que hoje eu vou fazer tudo numa mensagem só. Mas eles foram para lá para fugir da fome. E lá Noemi encontrou o luto. Seu marido Elimeleque morre, seus filhos casam com mulheres moabitas, Ofra e Ruth, e depois também morrem Malom e Quilion. E olha que situação, irmãos. Uma mulher estrangeira numa terra estranha, uma judia em Moabe, viúva, perde seus 2 filhos e fica só com as 2 noras, e ouve dizer que Deus abençoou a terra de Judá e voltou a enviar alimento, provisão para o seu povo. E o que ela faz? Ela decide voltar. Não sabemos, irmãos, a Bíblia não fala claramente se Elimeleque errou em ter ido para Moabe. Eu sou mais partidário de entender que sim, ele deveria esperar que Deus entrasse com provisão em Belém, até porque Belém significa Betlehem, é casa do pão. Então ele fugiu da casa do pão onde havia fome para buscar suprimento em Moabe e acabou encontrando a morte. Aproximadamente 10 anos Noemi ficou lá, como lemos. Mas Noemi estava lá e decidiu voltar. Decidiu voltar para a sua terra. Decidiu voltar para Judá. Mas quem eram os moabitas? Os moabitas eram um povo muito complicado, irmãos. Você quer saber a origem dos moabitas? Vá comigo em Gênesis capítulo 19. Olha de onde vem esse povo. Volte lá ao livro de Gênesis, capítulo 19. Ainda nessa introdução, antes de entrarmos nas 4 falas que encontramos no livro de Ruth, que vão nos ajudar a percorrer esse livro essa noite. Gênesis, capítulo 19. Abra e olhe para mim, por gentileza. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Ló viu aquela campina verde, bonita, ele partiu para lá. E havia muita impiedade, Deus enviou um anjo, mandou eles saírem de lá, e ele sai com a sua esposa volta para trás e se transforma numa estátua de sal, e Ló foge de Sodoma e chega no lugar com as suas 2 filhas. E olha o que acontece aqui em Gênesis 19, a partir do versículo 30. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Até aí tudo bem. Ló está vivendo numa caverna com as suas 2 filhas, já que sua mulher tinha morrido. E os seus genros não quiseram sair e acabaram consumidos pelos juízos de Deus lá em Sodoma e Gomorra. Mas olha o que acontece, versículo 31. Então, a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Ela está falando de ter filhos com algum homem, não tinha homem. Versículo 32. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, o próprio pai. Deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as 2 filhas de Ló ficaram o quê? Leia em voz alta o versículo 36. E assim as 2 filhas de Ló, do próprio pai. Continue. Deixe-me seguir. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. A primogênita de Ló, que teve a ideia, como lemos no início, lá no capítulo 31, ela que sugeriu ter uma relação incestuosa com o próprio pai, embebedou o pai, engravidou do pai, sugeriu mesmo à irmã, a irmã fez o mesmo, e daí nasceu o povo moabita. Olha que origem complexa desse povo. Como se não bastasse isso, se você ler também recentemente, quando atravessamos na nossa leitura bíblica o livro de Números, quando chega lá em Números capítulo 22, o povo de Israel está chegando às campinas ali de Moabe, e aí o rei
de Moabe fica com medo e ele contrata um profeta mercenário cujo nome é... Quem lembra? Balaão. Bruno já falou rápido ali. Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E por 3 vezes ele tenta, mas ele não consegue, porque onde a bênção do Senhor está, não pode chegar maldição. E Balaão tenta amaldiçoar, números 22 a 24, e ele estava sendo ordenado pelo rei de Moabe, pelo rei dos Moabitas. E aí no capítulo 25 de Números, Balaão consegue amaldiçoar o povo de outra forma. Ele insere mulheres moabitas no meio do povo e elas começam a prostituir-se com o povo e fazer o povo se desviar do Senhor. Balaão não conseguiu com palavras. Até quando preguei sobre isso, eu falei, muitos crentes hoje têm medo de maldição do que as pessoas falam, tem muita crendice, muito misticismo e não percebem que é um risco muito maior com o que nós vemos, o que nós consumimos, o que nós deixamos entrar por nossos olhos e nossa mente. E Balaão, entendendo isso, corrompeu o povo lá em Números 25, fala sobre isso. E como se não bastasse, Moabe foi o lugar em que Moisés, o maior líder de Israel, morreu. E seu corpo não foi localizado. Então, Moabe era um povo que tinha uma história muito complicada com o povo de Deus. Uma origem de um incesto de uma filha com o seu pai. Um povo que tentou trazer prejuízo para o povo de Israel quando estava atravessando o deserto. Um povo que infiltrou mulheres que eram feiticeiras, que se prostituíram no meio do povo e trouxe uma maldição de Deus, lá em Números 25, e a terra onde Moisés tinha morrido. E é justamente dessa terra que Noemi volta com 2 mulheres moabitas. Imagina como ela seria recebida em Judá, irmãos. Chegando, ela saiu de Judá, próspera, com tudo certo, com o marido e 2 filhos, e foi para Moabe. E volta agora, sem o marido, sem os filhos, sem um tostão no bolso, como a gente costuma dizer, e com 2 moabitas a tiracolo. Mulheres desse povo, mulheres que eram conhecidas por serem feiticeiras, mulheres que eram conhecidas por sua imoralidade sexual, por adorarem o deus Camus. Como ficaria Noemi? Mas ela decide voltar. E aí ela chega para Ruth e Ofra e fala, voltem para sua terra, voltem para sua casa, vocês foram bondosos com os meus filhos quando eram seus maridos, vai arrumar outro marido, eu não tenho como dar mais filho para vocês, volte. E como lemos aqui, Ofra decide voltar para Moabe, mas Ruth não. Ruth, e aí nós vamos para o primeiro ponto, que eu queria chamar a atenção dos 4 discursos que vamos ver brevemente nessa noite no livro de Ruth. O primeiro, da própria mulher que leva o nome do livro, Ruth. Olha o que ela diz aqui no capítulo 1, versículos 16 e 17. Orfa vai embora, e aí Ruth diz, versículo 16, porém Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Esse texto belíssimo, é usado em casamentos. E é bonito, irmãos, a declaração de Ruth para sua sogra Noemi. Mas eu acho um pouco inapropriado que não é de um marido para uma esposa, não é de uma esposa para um marido, mas é de uma nora para uma sogra. Não é uma declaração de amor entre um homem e uma mulher, mas é uma declaração de lealdade e também de amor de uma nora para com a sua sogra. Mas assim como eu acho que não é muito apropriado usar esse texto num casamento, às vezes a gente perde de vista que há algo muito importante aqui. Além da lealdade de Ruth com Noemi, sua sogra, ela faz uma aliança com Deus vivo, irmãos. E isso é o crucial aqui. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção da gente no livro de Ruth é a palavra aliança. Aqui, Ruth declara, no versículo 16 que lemos, o seu povo é o meu povo e o seu Deus é o meu Deus. Ela declara que o Deus de Israel é o seu Deus. E como se não bastasse, mais à frente no versículo 17, ela fala, no nome de Deus, que o Senhor me castigue, se outra coisa não seja a morte me separar de você. Então, muito mais do que uma aliança de Ruth com Noemi, sua sogra, ela está fazendo uma aliança com o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus de Judá. E isso faz toda a diferença. E aqui eu vejo primeiro ponto, a primeira aplicação para as nossas vidas. O que faz a diferença das nossas vidas não é se somos de origem moabita, se somos de origem judaica, se somos de origem brasileira, ou portuguesa, ou europeia, ou africana. O que faz diferença verdadeiramente em nossas vidas é se temos ou não uma aliança com o único Deus vivo e verdadeiro. Não interessa as suas origens. Claro que isso afeta as nossas vidas.
Os erros que cometemos no passado, às vezes os erros que nossos pais cometeram, embora eu não creia em maldição hereditária, mas as consequências dos pecados vêm, e isso influencia a nossa vida. Mas independente se você foi de um povo feiticeiro, independente se a sua família é envolvida com magia, independente se você foi envolvido com promiscuidade, com prostituição, no momento em que fazemos uma aliança com o único Deus vivo e verdadeiro, isso é que importa, irmãos. E Ruth falou: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. E aqui eu aprendo, irmãos, que nós não podemos duvidar da conversão de qualquer pessoa. Tem gente que a gente ora por muitos anos e você fala assim: não, mas esse aí não tem jeito. Tem gente que fala só Jesus, e tem gente que às vezes você olha e fala assim: nem Jesus. Às vezes já passou isso pela sua cabeça, ou já ouviu alguém falando, ou você falou isso. Mas aqui eu aprendo que aquela mulher moabita, de um povo idólatra, de um povo que criou problemas para o povo de Israel, ela se converteu a Deus e isso mudou a sua história, irmãos. E é isso que muda a nossa história, isso que muda a história das pessoas que estão ao nosso lado. Às vezes tem pessoas que amamos, que nos preocupamos com a vida financeira, com a vida conjugal, com a vida emocional, e devemos nos preocupar com o nosso próximo, devemos amar o nosso próximo, diz a palavra. Mas, irmãos, o que faz verdadeira diferença na vida de uma pessoa é se ela tem uma aliança ou não com o Senhor. Então, às vezes, temos que redirecionar as nossas orações. Não só: Senhor, abençoa o meu parente, gera recursos, traz dinheiro, abre uma porta de emprego, tudo isso é válido, dá saúde, mas, sobretudo, que essa pessoa tenha os seus olhos abertos para quem é o Senhor e faça uma aliança com Cristo. Conheça Jesus Cristo, conheça a Deus, converta-se ao Evangelho. Ruth fez uma aliança. O segundo discurso que eu queria chamar a nossa atenção, o primeiro foi a aliança, o segundo é o refúgio. O que acontece aqui na sequência? Ruth volta com Noemi. E Noemi chega lá e fala: não me chamem de Noemi, mas me chamem de Mara, que significa amargo, porque a mão do Senhor esteve sobre nós. Mas no versículo 22 do capítulo 1, a gente vê uma pequena vislumbre da providência divina, pois diz assim, 1:22, foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém quando? O que está escrito aí? Chegaram a Belém? No começo da colheita. Guarde essa informação, porque aqui nós já vemos a providência de Deus preparando o retorno de Ruth e Noemi. Mas o que acontece? Ruth chega lá e precisa trabalhar, irmãos. Todos nós precisamos trabalhar, amém? Todos nós precisamos trabalhar, não digo trabalhar fora de casa, há mulheres que trabalham em casa e trabalham muito, irmãos, que é aquele trabalho que a mulher acaba de deixar. Eu até comentava com a Tati hoje mais cedo, a pia estava limpinha, ela é por pouco tempo, que pena que é por pouco tempo, e logo está tudo limpinho, arrumadinho, bonitinho, daquela pena. Até recomendo, procure deixar a sua casa arrumada. Eu sei que às vezes é difícil, ainda mais tendo 3 filhos como eu, mas se esforce, tente fazer isso. A gente tem procurado ensinar as crianças, né? Outro dia a Raquel estava passando os seus 3 aninhos, passando aspirador na casa, Daniel arrumando as coisas, dá uma enrolada, escapa dali, a gente pega ele: não, vai arrumar essas coisas. Ensine a sua família, seus filhos, a conservarem a sua casa. Isso é bom. Enquanto você tem a pia limpinha, eu vivi isso, é um testemunho, irmãos. Hoje de manhã eu fui lá fazer a minha saudosa tapioca, e aí quando eu acabei de comer, a pia estava limpinha, sem nada. Eu falei: não vou deixar um garfo e um pratinho, né? Aí lavei as coisas. Quando você vê as coisas limpas, isso te motiva a manter tudo arrumado. Mas quando tu chega, tem uma pilha de prato, uma pilha de panela, uma pilha de copo, o que é mais um copo, o que é mais um garfo, deixa mais um aí, não vai fazer muita diferença. Então, a gente vive, todos trabalham, as mulheres que trabalham em casa, eu sempre falo isso, tem que ser honradas na igreja, pois é um trabalho muito duro, irmãos. E, infelizmente, a nossa cultura tem desprezado. Às vezes, mulheres que vivem na sua casa, se dedicando ao seu marido, aos seus filhos, à sua casa, quando falam: você trabalha com o quê? Hoje em dia as pessoas nem perguntam, né? Só falam: você trabalha com o quê? E quando a mulher fala: não, eu não trabalho fora, eu sou do lar, ou trabalho em casa, às vezes é menosprezado. Não deve ser assim. Não que seja errado a mulher trabalhar em casa, todos sabem que a minha esposa, ela trabalha, ela é funcionária pública, mas aquela que dedica-se à sua família deve ser honrada como aquela que trabalha fora também, que dá muito trabalho. E a gente tem que trabalhar, irmãos, faz parte. A gente tem que botar a mão no arado. E não foi diferente com Ruth. Ruth chegou em Judá sem marido, sem família. Sua família estava lá em Moabe, com a sogra, sem dinheiro, porque a situação dela ficou muito difícil, sem o marido e seus filhos. E o que ela foi fazer? Foi trabalhar e foi se lançar na lavoura. E aí mais um vislumbre da providência e da graça de Deus, versículo 3 do capítulo 2. Olha o que diz: ela se foi, chegou ao campo e apanhava espigas atrás dos ceifeiros. Por casualidade, preste atenção, por casualidade,
ou por providência divina, entrou na parte do campo que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Deus fez com que elas voltassem no tempo da colheita da cevada. E Deus fez com que Ruth fosse trabalhar justamente na plantação de Boaz, que era parente de sua sogra Noemi. E aí eu quero chegar no segundo ponto, o refúgio. E aqui a declaração de Boaz para Ruth. Primeiro foi Ruth fazendo uma aliança com Deus único, vivo e verdadeiro. Aí Ruth chega lá e vai trabalhar. Vai se esforçar. Tem gente que acha que vou me converter, vou me render a Cristo e vou ficar sem trabalhar. Não, você vai ter que trabalhar, vai ter que se esforçar. Às vezes vai trabalhar mais, às vezes vai passar alguns apertos, mas confie no Senhor, pois Ele é fiel para nos prover. E Ruth foi trabalhar. E chegou lá para trabalhar. E olha o que Boaz diz no segundo discurso que eu quero voltar nossos olhos, no capítulo 2, versículos 11 e 12. Boaz respondeu: já me contaram tudo o que você fez pela sua sogra, depois que você perdeu o marido. Sei que você deixou pai, mãe e a terra onde nasceu, e veio para um povo que antes disso você não conhecia. E olha o que ele diz: o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel. Leia o final dessa frase comigo. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Que coisa linda, irmãos. Aquele homem olha para uma moabita, uma mulher que era desprezada pelos judeus, uma mulher de um povo idólatra, promíscuo, um povo de um histórico complicado com o Judá. E ele fala que o Senhor lhe pague pelo bem que você fez, que você receba uma grande recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Onde você tem buscado refúgio? O pastor Roberto falava às vezes na igreja da freguesia, que ele sempre lembra quando passa ali na linha amarela, tem aqueles recuos, escrito assim, refúgio. Se você tiver um problema com o carro, você não pode parar no meio da pista da linha amarela. Inclusive, ontem demoramos muito, né, pastor Luciano? Passamos um sufoco ali na linha amarela, muito tempo no engarrafamento, voltando de Nova Iguaçu, mas foi uma bênção o encontro com homens lá, né, Marquinhos? Foi muito, Bruno. Tivemos um tempo ali muito precioso, mas que trânsito a gente pegou na linha amarela. Mas se tiver um problema no seu carro, qual a recomendação? Entre no refúgio e se abrigue para que você fique seguro. Então, o que tem sido o seu refúgio? Talvez o seu refúgio esteja sendo a força do seu braço, e precisamos trabalhar, como eu falava há pouco. Talvez a sua inteligência, talvez o seu dinheiro, talvez a herança que seus pais deixaram para você, e nada disso por si só é ilícito. Mas o nosso refúgio último e principal tem que ser o Senhor, irmão. E Ruth entendeu isso, e Ruth abandonou a sua terra, abandonou a sua parentela, Ruth abandonou o seu povo e veio para um povo, como lemos aqui, que ela não conhecia, sabendo que poderia ser rejeitada, mas porque ela confiou no Senhor e buscou refúgio debaixo das asas do Altíssimo. A aliança com Deus e refúgio debaixo das suas asas. Irmãos, isso que faz a diferença. No final das contas, no final do dia, na hora de botar a cabeça no seu travesseiro, mesmo que a situação esteja turbulenta, você sabe, eu sei em quem tenho crido, como eu pregava de manhã. Completei a carreira, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo escreve a Timóteo. Mas eu sei em quem tenho crido, ele diz em outra ocasião. E também sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, estou passando por lutas e dificuldades, mas eu tenho uma aliança com Deus único, vivo e verdadeiro. E é isso que importa. Ou é isso que mais importa. E Ele é o meu refúgio. O Senhor é a minha força, meu refúgio e salvação. Salmo 28. Ele é a força do seu povo. Por isso que é bom cantarmos músicas baseadas na palavra, que isso a gente ajuda a memorizar. É a força do seu povo, o refúgio dos escolhidos. Salmo de número 28. Então, o Senhor tem que ser o nosso refúgio, como Boaz declara que ele era o refúgio de Ruth. E o que acontece na sequência? Boaz era um homem de posses. Boaz era um homem rico, mas tudo indica que ele era solteiro ou viúvo. Tudo indica que ele não... Eu estou falando indica porque havia um caso de homens terem mais de uma mulher naquele contexto, que não é o que nós pregamos para hoje. O marido deve ter uma esposa, porque Cristo tem uma esposa, que é a sua igreja. Mas, naquele contexto, isso acontecia, não que Deus prescrevia isso, mas acontecia. Mas não vemos menção aqui, então talvez Boaz fosse viúvo ou até solteiro, embora já fosse um homem que não era jovem. Um homem de posses. E ele começou a ver aquela jovem, começou a admirar aquela jovem moabita, e ela, por sua vez, começou a trabalhar, ele começou a favorecê-la, falou para os trabalhadores, deixa ela colher aí, se cair uma espiga no chão, de vez em quando deixa uma cair no chão para ela recolher, dá uma favorecida para ela aí, porque ela está batalhando, está correndo atrás, está lá torrando a sua cabeça debaixo do sol escaldante lá da plantação de cevada, dá uma colher de chá para ela. E Boaz deixou aquilo e Ruth voltou para casa.
E aí, no capítulo 3, se você ler o livro, você deve lembrar, Noemi, sua sogra, diz a ela, capítulo 3, versículo 1, Noemi, a sogra de Ruth, disse, minha filha, não é verdade que eu devo procurar um lar para que você seja feliz? Esse Boaz, na companhia de cujas servas você esteve, não é um dos nossos parentes? Eis que esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, ponha perfume, e vista a sua melhor roupa, e vá até a eira. Mas não deixe que ele perceba que você está ali, até que ele tenha acabado de comer e beber. Preste atenção. Quando ele for dormir, repare bem o lugar onde ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele, deite-se ali. Lê o final do versículo 4. Ele lhe dirá o que você deve fazer. Noemi falou, Ruth, o cara vai estar todo feliz, trabalhou o dia inteiro, colheu, arrumando lá a cevada, comeu, bebeu. Quando ele se deitar, você vai lá, descobre o pé dele. É um negócio muito estranho, né? Alguns entendem que era uma tradição da época que a gente não tem mais acesso, e outros que era simplesmente ele ficar com frio. Até eu falei isso na pregação. Eu ouvia as pregações que eu preguei há uns 3 anos atrás sobre Ruth. Eu falava sobre isso. Às vezes você está dormindo tranquilamente com o seu cobertor e o seu cônjuge roda para o outro lado e leva o seu cobertor, né, Carlinhos? A Adriana reclamando. E aí você acorda com frio no meio da madrugada. Então, talvez eu descobrir o pé seria somente para Boaz ficar com frio e acordar e ver aquela mulher aos seus pés. E foi isso que ela fez. Ruth foi lá, seguindo a orientação de Noemi, sua sogra, e fez exatamente o que ela tinha prescrito. Só que aqui eu quero chamar a atenção para o terceiro ponto. O primeiro foi a aliança que Ruth fez com o Senhor, acima de tudo, maior do que com a sua sogra. A aliança. O segundo, o refúgio que Ruth buscou debaixo das asas do Senhor. E agora o terceiro ponto, o compromisso, e não só de Ruth, nem só de Boaz, que eu falei no primeiro e no segundo ponto, respectivamente, mas de Ruth e de Boaz. Pois olha o que acontece naquela ocasião. Versículo 5. Ruth respondeu, vou fazer tudo isso que a senhora está me dizendo. Então Ruth foi para a eira e fez conforme tudo o que a sua sogra lhe havia ordenado. Quando Boaz terminou de comer e beber, ela estava já com o coração um tanto alegre. Por que o homem fica com o coração um tanto alegre? Tem coisas que deixam a pessoa com o coração um pouco mais alegre. Então talvez ele tenha exagerado um pouco no álcool, né, na alegria da colheita ali. E foi deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então Ruth chegou de mansinho, descobriu os pés dele e se deitou. Aconteceu que no meio da noite o homem se assustou e sentou-se. E eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Só até aí por enquanto. Irmãos, essa história te lembra alguma outra história? Um homem, uma mulher, vinho. Vocês lembram de alguma história assim? Qual a origem de Ruth? Quem foi a mãe de Ruth? Não a sua mãe direta, mas lá atrás. A filha de quem falou? Diná. Foi a filha de Ló. Parece a mesma história, irmãos. Temos um homem, diferença é que não é o pai dela. Mas temos um homem que talvez estivesse levemente alto, não como Ló, que estava completamente embriagado a ponto de não reconhecer sua filha e ter relações com ela. Sozinho, e uma mulher vem e se achega a ele, e talvez isso sugerisse que terminasse uma noite um pouco caliente. Seria econômico por termos menores no recinto. Não parece muita história? Será que Ruth vai repetir os feitos da primogênita de Ló, aquela de qual deriva toda a sua família? Isso na Bíblia é muito importante, especialmente no contexto do Antigo Testamento, mais especialmente no livro de Gênesis, as linhagens. Será que Ruth vai agir como a primogênita de Ló e vai aproveitar que o cara vai estar meio bêbado? A história das Moabitas não era das melhores. Lembra lá de Números 25, que elas se prostituíram com o povo de Israel, as mulheres, e isso trouxe uma maldição de Deus, e muitos morreram naquela ocasião. Por quê? Se ela se relacionasse sexualmente com Boaz, ela já estaria criando um pouco de vínculo. Se como a primogênita de Ló, ela engravidasse de Boaz, aí já era, irmãos. Aí Boaz teria um vínculo com Ruth, ele ia ter que se virar, mas Ruth ia acabar sendo mulher dele. Será que Ruth seguiu os passos de sua antecessora lá atrás, a primogênita de Ló? E aí chegamos para o terceiro ponto, o terceiro discurso, o compromisso, que está aqui no versículo 9. Boaz perguntou, quem é você?
Ela respondeu: sou Rute, a sua serva. E olha o que ela disse: estenda sua capa sobre esta sua serva, porque o Senhor é um resgatador. De certa forma, ela pediu ele em casamento, mas ela não usou como subterfúgio a sensualidade que seduzia aquele homem. Ela se colocou disponível: olha, você é resgatador, sei que você é parente lá do meu marido falecido, estenda a sua capa para me resgatar. Eu entendo aqui que Ruth não usou de subterfúgios para seduzir Boaz, que era muito fácil naquele contexto. Vamos combinar. Um homem sozinho, com um monte de... Quem era a companhia de Boaz naquela noite? Um monte de cevada. Com uma mulher bonita. Lembra que a Noemi falou: bota a sua melhor roupa, se perfuma. E Boaz? Qual vai ser a reação dele? Continua, versículo 10. Boaz respondeu: que você seja bendita do Senhor, minha filha. Você se mostrou mais bondosa agora do que no passado, pois não foi procurar um homem mais jovem, fosse rico ou fosse pobre. E agora, minha filha, não tenha medo. Tudo o que você falou, vou fazer, porque todo o povo da cidade sabe que você era uma mulher virtuosa. Sim, é verdade que eu sou resgatador, mas ainda há outro resgatador que é parente mais chegado do que eu. Fique aqui esta noite. Pela manhã, se ele quiser resgatar você, muito bem, ele que o faça. Mas se ele não quiser, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deite-se aqui até de manhã. Esse cara era crente, irmãos. Se a gente tivesse uma reunião de homens como estivemos ontem, daria para falar de forma mais aberta. Uma mulher bonita, jovem, aos seus pés, perfumada. E o cara fala assim: não, peraí, tem alguém na minha frente para te resgatar. Pela lei, o resgatador vinha de uma linhagem da família, e tem alguém na frente. Então não vou ter nada contigo. Se o cara quiser te resgatar, eu vou honrar o Senhor e vou deixar que ele te resgate. Embora Boaz já estivesse, assim, parece, bastante interessado em Ruth. Então, compromisso de Ruth, de falar para Boaz: não, ó, vamos nos alegrar essa noite, a colheita foi boa, você vai beber um pouco de vinho. Mas não, ela falou: estenda a sua capa, ou seja, assuma um compromisso de casamento comigo. E de Boaz, de não se aproveitar da vulnerabilidade daquela jovem, mas falar: olha, a gente pode se casar, mas vamos fazer as coisas do jeito certo. Esse cara é crente. Era, né? Esse era firmeza. Esse era um homem substância. Esse é raiz. Esse é crente raiz, irmãos. E se você é jovem, ou não tão jovem, está solteira e deseja casar-se, busque um Boaz. Tem muito pilantra por aí, com perdão da expressão. Tem muito homem querendo arrumar uma mulher para se encostar, para bancar suas contas. Tem muito homem querendo trabalhar um pouquinho, porque a esposa trabalha. Ela gosta de trabalhar, ela gosta de fazer, deixa ela. Procure um homem como Boaz, que tenha caráter e que vá usufruir daquilo que você pode oferecer a ele sexualmente quando ele tiver um compromisso de casamento contigo. Salvo isso, manda correr. Faz como diz o belo cântico: chuta que é laço, vaza. Eu vou ter relações sexuais com um homem que primeiro consagra a nossa relação diante do Senhor. Senão, ó, parte. Tenha firmeza, jovem. Tenha firmeza você, jovem. Não se deixe seduzir pelas moabitas que se prostituem. Mas se aparecer uma Ruth no teu caminho, uma mulher que tem uma aliança com Deus, que buscou refúgio debaixo das asas do Deus de Jacó, não tema o passado dela. Mas creia que se ela se converteu de fato, Deus pode escrever uma linda história através das suas vidas. Então, aliança, refúgio e compromisso. Tanto Ruth quanto Boaz tinham um compromisso com Deus. Então, eles não se entregaram à farra, aos prazeres, sem antes entenderem que eles poderiam ter um compromisso com Deus. Como isso é importante para os nossos dias. E o quarto e último discurso, irmãos. O que aconteceu na sequência? Noemi, quando Ruth chega em casa, ela fala: ó, fica tranquila que o cara vai querer resolver rapidinho. Fica aí, não se preocupa não, que ele vai querer, ó, resolver isso para ontem, não deu outra. Ele foi no portão da cidade, onde se resolviam as questões judiciais. Ele esperou esse parente resgatador que estava na frente dele na fila do resgate, segundo a lei de Israel, passar, e chamou ele e falou: isso aí está registrado, eu estou passando para a gente ganhar tempo. E ele falou: olha, Noemi voltou, seu marido Elimeleque morreu, seus filhos Malom e Quilion, e você quer resgatar as terras dela? Aí ele: sim, quero. O cara não quer terra de graça? Você quer comprar? Não. Sim, eu quero. Mas quando você resgatar as terras dela, você vai ter que levar junto Noemi. Ruth, a moabita, viúva, tu vai ter que levar no pacote. Vai vir vai vir o caminhão, vai vir o cavalo daquele caminhão que à frente e a parte de trás também. Então, vai ter que levar o pacote todo. Não, mas aí não, aí isso aí vai me trazer prejuízo. Não quero mulher moabita na minha família, não. Pode assumir. Fizeram um negócio lá, Boaz fez as coisas certas, irmãos. Não ceda a princípios. Vivemos numa sociedade muito complicada, muito avessa a princípios, a moral,
a princípios que agradam ao nosso Senhor. Mas Boaz se firmou. Ele falou, é assim que tem que ser feito? Eu vou fazer o certo. Eu vou lá no portão da cidade, vou procurar o resgatador. Ele não quer? Agora, caminho livre. Agora, Ruth, voltei. Ruth, o cara pipocou. Agora eu sou o próximo da fila. Voltou feliz e contente. E o que eles fizeram? Se casaram, se relacionaram, guardaram o tempo certo. E ela engravidou. E aí, o quarto e último discurso não é de Ruth, como foi o primeiro, da sua aliança para com Deus vivo e verdadeiro. Não é de Boaz, como foi o segundo, reconhecendo que ela buscara refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Não é dos dois, naquela noite fatídica em que eles assumiram o compromisso de honrar a Deus antes de se deleitarem sexualmente. Mas é uma promessa daqueles que contemplaram toda essa linda história de amor. E está aqui no capítulo 4, versículos 11 e 12. Diz assim, 4:11. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, o povo e os líderes, os anciãos. E esse é o quarto discurso. Que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como de Pérez, o filho que Tamar deu a Judá. Irmãos, essa palavra aqui deles está carregada, recheada, pesada de significado. Quem foi Raquel? Quem foi Lia? Raquel era a amada de Jacó, que era estéril e não conseguia engravidar, e deu a sua serva, e Jacó teve 4 filhos com Lia, o quarto, inclusive, Judá. E depois, Raquel, não tendo filhos, deu a sua filha, a sua serva. E aí Jacó, no total, que formam as tribos de Israel, teve 12 filhos, sendo, salvo engano, 6 de Lia, 2 de Raquel, que esteve lá na frente, José e Benjamim, e os outros das suas servas, Bila e Zilpa. Então, Raquel era a mulher estéril que Deus fez com que desse a luz de filhos. E ela gerou 2 filhos e 3 tribos. Como assim? Ela gerou José e Benjamim. Benjamim foi uma tribo, mas José foram 2. Porque José, quando Deus fez a divisão das tribos, ele deu uma para o seu filho Manassés e outra para o seu filho Efraim. Olha a honra que Raquel, a estéril, recebeu. Mas Lia recebeu uma honra ainda melhor. Lia era rejeitada. Lia era recusada. Lia era deixada de lado pelo seu marido, porque ele amava Raquel. Lia passou uma das maiores constrangimentos que eu creio que uma mulher pode experimentar. Após a sua noite de núpcias, o seu marido descobriu que não estava deitando com a mulher que ele queria e falou, mas é você, em outras palavras. Ô Lia, eu queria a Raquel. Ele foi enganado por seu sogro Labão. Imagina a mulher, imagina o coração dessa mulher, especialmente as mulheres aqui presentes, ouvir do marido com quem você passou a noite de núpcias, falar, mas é você, eu queria a sua irmã. Essa mulher rejeitada se tornou a mãe de Judá, de quem vem o nosso Salvador Jesus Cristo. E aí foca, como a Bíblia faz isso o tempo todo, foca o holofote para Judá. E aí fala no final que lemos, seja como de Pérez, filho que Tamar deu a Judá. Mas quem foi Tamar? Gênesis capítulo 38. É curioso que a Bíblia tem umas coisas engraçadas, né? Gênesis 37 começa a história de José e seus irmãos. Aí no capítulo 38 tem encaixada ali a história de Judá com Tamar. Uma história muito importante. Tamar casou com os filhos de Judá. Um morreu, o outro morreu. Ele ficou com medo dela ser uma viúva negra, ficou enrolando ela dizendo que ia dar o terceiro e não deu. O que ela fez? Ela se fantasiou de prostituta, Gênesis capítulo 38. E aí, quando o Judá passou, ela se ofereceu para ele, ele teve relações com ela, engravidou dela, ela guardou os pertences dele e sumiu. E quando ela soube que ela estava grávida, achando que era de outro homem, ele mandou queimá-la. E ela falou, ó, o pai do meu filho é o que tem esses pertences aqui. Ó. E a Judá entendeu, se arrependeu, falou, é verdade, ela é mais digna do que eu não quis dar o meu filho e ela engravidou de mim. Essa é Tamar, uma mulher que ficou viúva 2 vezes, que se fantasiou de prostituta para ter relações com o sogro, para dar à luz a Pérez, seu filho. 2, né? Você está entendendo? Raquel, a estéril. Lia, a rejeitada. Tamar,
a esquecida, abandonada dessas mulheres, Deus trouxe a linhagem do Cristo bendito, que é o leão da tribo de Judá. Entendendo como Deus pega histórias que aos nossos olhos não têm nenhuma perspectiva e faz coisas maravilhosas? Mas a história não para por aí. Essa é a promessa, mas a promessa se cumpre. E olha o que diz aqui no versículo 16. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: nasceu um filho para Noemi, e o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Olha a questão da linhagem da geração, como tem peso. Pérez gerou Esrom. Pérez é o filho de Tamar com seu sogro. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Rão. Rão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou quem? Boaz. Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o maior rei da história de Israel. O rei poeta, o homem segundo o coração de Deus. Falhou, mas foi um homem segundo o coração de Deus. E aí começa 1 Samuel a contar essa história. Não julgue se uma moabita declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que o Deus de Israel é o Deus único e verdadeiro, que o Senhor me julgue se eu não cumprir os meus propósitos. Não julgue alguém pelo seu passado, se a pessoa veio buscar refúgio debaixo das asas do Altíssimo. Porque Deus continua pegando histórias como a de Lia, até mesmo a de Raquel, como a de Tamar, e como a de Raabe. Lembra de Raabe? Aquela que recebeu os espias em Jericó e creu no Senhor, porque ela falou: o Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor vai destruir isso aqui tudo. Ela creu, ela confessa lá em Josué capítulo 2, que o Senhor é Deus. E ela também é poupada. E sabe onde vai parar Raabe? Agora vá comigo lá em Mateus capítulo 1 e já estamos encerrando. Mateus 1, versículo 1. Livro da genealogia de quem? Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi? Olha Tamar aí. Pérez, que era filho de Tamar com Judá, gerou Esrom. Esrom gerou Arão. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Quero chamar a tua atenção, porque há uma informação aqui que nós não lemos lá em Ruth. Versículo 4. Arão gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi? E segundo D.A. Carson, um dos maiores comentaristas bíblicos dos nossos dias, essa é a Raabe lá de Jericó. Entende o que Deus pode fazer com uma pessoa que faz uma aliança com o único Deus vivo e verdadeiro, que busca refúgio debaixo das suas asas, que tem um compromisso maior com Deus do que com os seus prazeres e que recebe promessas do Altíssimo? Aqui está Tamar, na genealogia do Salvador, do Messias bendito. Aqui está Ruth, na sequência. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Ah, e tem mais uma mulher. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela. Que história, né, irmão? História bonita de amor, romântica de sessão da tarde, né? Batseba, irmãos. Só mulheres com histórias trágicas, com fins, que prenunciavam um fim terrível. Mas o Senhor mudou as suas histórias. E fez com que elas tivessem a maior honra que uma pessoa poderia ter de participar da linhagem do Salvador. É isso que Deus faz com alguém que, assim como Raabe, faz uma aliança com o Senhor. Que, assim como Ruth diz que o Senhor me culpe se eu não estiver contigo, me julgue. Que o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Deus muda histórias, irmãos. Então, para concluirmos, cuidado com julgamentos.
Não seja tão apressado. Você pode olhar para uma mulher e ver Ruth e falar, lá vai a Moabita. Não sabia que ali está alguém que será grandemente honrada pelo Senhor. Pode olhar para a mulher e falar, Raabe, a prostituta. Não sabia que ela receberá uma grande honraria da parte de Deus. Então, cuidado. Antes de tirar um cisco do olho do próximo, como Jesus diz lá no Evangelho, repare a trave que há no seu olho. E segundo, não despreze o que Deus pode fazer com a sua vida. Desde que você tenha uma aliança com Deus vivo e verdadeiro. Você busque refúgio debaixo das suas asas. Você tenha um compromisso com Ele, como teve Ruth e Boaz. E não se envolveram sexualmente antes de terem um compromisso com o Altíssimo. Deus é um Deus de promessas. Nós vamos participar da ceia do Senhor, em que vamos celebrar, irmãos, a nova aliança em Cristo Jesus.